Raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de outubro de 2024, eu sempre tenho que olhar no calendário, minha noção de tempo é realmente muito frágil, eu acabo perdendo a noção às vezes de quando que a gente está gravando, né? Hoje é terça-feira e nós estamos aqui ao som de outra praça em Buenos Aires. Aliás, Buenos Aires me parece um nome bastante justo, né? Assim como é justo a bandeira da Argentina, porque praticamente toda vez que eu vou, eu já tive que ir inúmeras vezes a trabalho, já fiz um monte de projetos lá e tal, a coisa que sempre me marca é o azul extraordinário do céu, é o sol. E uma coisa que assim que eu piso na cidade, assim que eu saio do aeroporto, que é um certo perfume no ar, que eu demorei anos para identificar, vem de uma certa árvore que é bastante frequente nas ruas, tem um ar adocicado, então, pois bem, tanto a bandeira quanto o nome da cidade são bastante adequados e esses passarinhos foram gravados em outras circunstâncias. Ontem a gente gravou uma passarinhada feliz e contente, enquanto a gente estava andando de manhã muito cedo, não tinha quase ninguém na rua, a gente atravessou uma praça gloriosa, estava um dia esplêndido, né? Eu falei, quer saber, eu vou parar aqui e gravar um pouco desses passarinhos para a gente usar no radinho. Eu não paro de pensar aqui nesse nosso projeto mesmo de férias. Pois bem, esses passarinhos que estamos acompanhando ao fundo, na verdade é uma gravação de 30 segundos que eu vou ficar repetindo até o final dessa nossa conversa. É um registro não só, né, da alegria ornitológica, não é, mas também de um momento muito aprazível, talvez um dos momentos mais memoráveis, mais gostosos da viagem. Não foi necessariamente shopping, compras, churrasco, seja lá o que for, baladas noturnas, não, foi simplesmente a gente sentar num banco de praça, debaixo da sombra de uma árvore, numa manhã especialmente quente, né? E a gente estava sentado ali, a praça cheia de crianças correndo, cachorros, famílias, né? E a passarinhada ali. Eu falei, eu quero registrar essa paz, porque isso é uma coisa que a gente quase que esquece, pelo menos para quem é paulistano, e é uma coisa um pouco ridícula, porque eu moro muito perto, por coincidência, de uma praça chamada Buenos Aires. Moro muito perto. E a gente já está aqui nesse endereço novo faz quase um ano. Pergunte quantas vezes nós fomos passear na Praça Buenos Aires. 0, o que é uma absoluta vergonha, porque a praça fica a 2 quarteirões daqui, a praça tem uma movimentação aparentemente bastante saudável, famílias, cachorros, idosos. A gente precisa se apropriar dessa bênção aqui na vizinhança. Mas isso é uma questão interessante, acho que é uma das reflexões que eu estou trazendo da viagem, é justamente isso que a gente está perdendo, que é justamente a gente se apropriar da rua. A gente que tem qualquer compromisso, pega o carro para ir, o negócio está a 500 metros. Ah, está garoando, eu vou pegar o carro. Aí você vai dar a volta no quarteirão, está tudo absolutamente parado, porque mamães e papais têm que deixar o filho na porta da escola, como se de repente tivesse, sei lá, hordas de zumbis, né? Não, a gente tem pelo menos em São Paulo, espero que você esteja ouvindo isso de uma cidade um pouco mais funcional, um pouco mais digna, um pouco mais humana, mas é curioso, né? A gente viaja e acaba sendo feliz com coisas muito prosaicas que poderiam estar e deveriam estar ao nosso alcance, e muitas vezes estão aqui na cidade que a gente vive. E tem uma questão interessante, que é um gancho bom para a gente pegar aqui para falar sobre um artigo da Technology Review, do MIT, que é o seguinte, a comida era diferente, né? Você sentava para comer num restaurante despretensioso, você pedia lá um peixe, frutos do mar, você pedia legumes, etc. e tal, e tudo estava saborosíssimo. E aí você fala, nossa, puxa, que gosto intenso, que coisa diferente. E aí, naquele momento, acho que eu mesmo falei, olha, acho que em São Paulo tudo que você compra não tem gosto porque é congelado, ou pelo menos foi resfriado. Quer dizer, para chegar, mil perdões limpando a garganta aqui, mas para chegar no seu prato aqui em São Paulo, normalmente isso passa por praticamente uma sessão de tortura, né, criogênica, com as frutas, com os alimentos, com tudo. Então as coisas perdem o gosto. E
Curiosamente, esse artigo do MIT está muito bonito, tem uma foto linda logo de entrada. Ele fala justamente disso, do quanto a comida que a gente come, aparentemente fresca, eu vou no supermercado comprar comida fresca, eu vou pedir pelo motoboy, pelo sei lá o quê, pelo iFood, alguma coisa fresca. Não é fresca. A gente não tem ideia do o que aconteceu com aquela banana, que seja, aquela uva, né, aquele figo, antes de aparecer magicamente na sua porta. Né? E aí disso que essa entrevista no MIT se trata, é uma pesquisadora que lançou um livro justamente sobre essa, é chamada de Cold Chain. Não é aquela banda, não, naquilo é Coldplay, não, Cold Chain é a cadeia fria, é uma cadeia de logística, né, uma cadeia de suprimentos que é resfriada de cabo a rabo. A gente comentou ontem que uma das coisas que foi a razão da Argentina enriquecer tão subitamente, né, e ser capaz de construir uma cidade que parece Paris, foi justamente o fato de alguém ter descoberto como resfriar carne. Porque, imagina, os caras produziam carne, o que você faz com o raio da carne? Né? Você come, ou o negócio estraga numa rapidez extraordinária. Pois bem, quando alguém inventou um navio frigorífico, a Argentina pôde alimentar a Europa, que estava completamente, imagina, revirada do avesso por uma guerra e depois uma segunda guerra. Não é? Então, se não fosse essa novidade, que era justamente a refrigeração, isso jamais teria acontecido. E hoje tudo que chega na sua mesa, né, passa por alguma... E é justamente chamado de cadeia fria, porque imediatamente, depois de, sei lá, colhido, produzido, seja o que for, isso tem que entrar praticamente num tubo, não um tubo imaginário, claro, um tubo gelado, é como se fosse condenado a um inverno, né, um inverno temporário, até chegar nas suas mãos. Então passa da refrigeração do transporte, chega no supermercado, é resfriado, é congelado, descongelado, vai para sua casa, você põe na geladeira de novo, aí um belo dia você põe no micro-ondas. Adivinha, né, o resultado final parece comida, mas digamos que não é bem assim. Aliás, acho que o artigo começa com um exemplo muito interessante, que é suco de laranja concentrado. Né? Quando você fala, nossa, eu preciso de alguma coisa saudável e fresca de manhã, eu vou tomar suco de laranja. Aliás, suco de laranja é um mito absoluto, completo, isso vale um episódio inteiro só por conta disso. Mas você pega aquele suco, a questão é, quantos anos tem aquele suco? Provavelmente aquele suco foi extraído em algum momento, né, ele foi, sei lá qual é o termo para isso, mas ele foi condensado, você tira a água ali para ele ocupar um volume menor, mais denso, ele foi resfriado às vezes por 1 ano, por 2 anos, até então ser distribuído. Né? Aliás, eu estou lembrando aqui de uma história curiosa, acho que eu já atendi uma dessas empresas que fazem panetone, né? E panetone, imagina, quando é que você come panetone? No Natal, certo? É 1 semana só, 1 mês só que seja, né? Mas aqui, então o que acontece? Então essas empresas de panetone, elas ficam o ano inteiro coçando o saco e aí finalmente em dezembro eles contratam o exército. Não é bem assim. Na verdade eles vão produzindo os panetones e congelando ao longo do ano todo. Né? Então veja que tudo que a gente abre ali parece fresquíssimo, perfumado, no caso de panetone, muitas vezes é aromatizante mesmo, aquilo tem uma história gelada, aquilo foi essa nossa vida, essa nossa comodidade, essa nossa praticidade moderna seria absolutamente impensável se não fosse essa cadeia fria, tudo é congelado, tudo é resfriado, e aliás é engraçado porque a autora do livro, veja o que é uma mente curiosa, né? Alguns anos, sei lá, algumas décadas, surgiu um movimento meio sustentável que é chamado Farm to Table, da fazenda para a mesa. Né? Vamos então comer os alimentos mais naturais possíveis e tal. E ela falou, pera um instante só, Farm to Table, da fazenda para a mesa. A fazenda eu entendo, a mesa eu entendo. E o to, e o para? Né, como é que a coisa desaparece, sei lá, magicamente sai da fazenda e magicamente aparece na sua geladeira, né, ou no seu prato. Como é que como é que esse processo? Aliás, está aí uma coisa que a grande magia, acho que do mundo moderno, é fazer com que os processos desapareçam. Você não sabe como as coisas acontecem, você não tem a menor ideia.
né? As coisas simplesmente estão ali, você não sabe como o seu aparelho funciona, você não sabe como nada funciona, porque os processos se tornaram quase que um passe de mágica, né? Pois bem, ela foi investigar esse to, e esse to, né, essa etapa, essa transição, esse deslocamento, né, no tempo e no espaço, é uma disciplina super complexa, porque envolve logística, envolve engenharia de alimentos, envolve termodinâmica. Então, para que as coisas cheguem com alguma aparência de fresca, essa banana, tanto que, aliás, uma coisa curiosíssima, né? Quando eu era criança, se tinha, não é estação, não é época de manga, não é época de morango, não é. Agora você vai no supermercado, sempre tem essas frutas. Como é possível que você possa comer frutas fora de época? Simples, porque elas entraram numa máquina do tempo chamada refrigeração, né? Ou então vieram de algum outro lugar maluco graças ao milagre da refrigeração. E a refrigeração, a primeira coisa que a gente pensa é no impacto ambiental, né? A quantidade de energia gasta para você manter as coisas refrigeradas, seja a nossa cadeia de alimentos, seja os servidores do ChatGPT, é uma brutalidade, né? Acho que, se eu não me engano, a refrigeração em geral responde por mais gases de efeito estufa do que o transporte aéreo, né? Do que aviões em geral, né? E a segunda questão também, obviamente, tem vazamento desses gases de refrigeração, que são um absoluto pesadelo para a camada de ozônio, né? Mas a segunda questão é o gosto das coisas. Quando você vai ver, o mamão parece um mamão, mas não é exatamente o gosto exuberante de um mamão. Então você pega uma manga, agora, a gente descobriu aqui perto de casa uma feira esplêndida e pronto, isso já foi uma revolução. De alguma maneira as coisas que chegam, provavelmente, certamente passam também por alguma cadeia fria, mas elas notoriamente são muito menos congeladas, muito menos, aguadas do que qualquer outra coisa que você compre no supermercado, simplesmente porque a dinâmica de um supermercado impõe certas condições de frio, de refrigeração, que tem um ônus, digamos assim, né? O impacto final são coisas sem gosto. É mesmo o leite que você toma. Peraí, o leite que você tomou, que saiu da caixinha. Cara, quando que esse leite foi tirado? Só para saber. Não dá para saber. Não dá para saber quanto tempo atrás esse leite saiu de uma vaca, né? Ele deve ter passado por um processo maluco de pasteurização, de sei lá o quê, tirou lactose, tirou nata, o diabo a quatro, né? Mas aí, quantos anos, quantos meses tem aquele leite que você tomou? Então, a gente, de uns tempos para cá, tem frequentado a feira com bastante alegria, tanto que a feira tem um florista extraordinário, o que, aliás, não sei se alguém tem, sei lá, por alguma razão insana, me segue no Instagram, mas muitas vezes eu estou fotografando as flores que a gente comprou na feira. Então, a feira tem minimizado um pouco esse mal-estar que é justamente comer coisa do supermercado. E voltando para a cidade de Buenos Aires, pela qual vocês perceberam eu tenho um imenso carinho, não é mesmo? Não é? O que você percebe andando pelas ruas, as ruas têm comércio de bairro, de novo, é uma coisa que aqui, pelo menos em alguns bairros em São Paulo, desapareceu. Você quer comprar alguma coisa, você compra online, você vai num shopping. Não, tem muita coisa de rua, mas todo quarteirão tem ou quase todo quarteirão, tem uma mercearia, com as coisas em caixote de madeira, estão lá os morangos, estão lá não sei o quê. Cara, e tudo absolutamente lindo, tudo absolutamente lindo. A produção de alimentos na Argentina é um espetáculo, né? E você também, é muito comum nas ruas, né, a cada dois quarteirões mais ou menos, tem um quiosque, uma banquinha vendendo flores, e flores extraordinárias. Tem tudo que você pode imaginar, lírios, cara. Aliás, uma boa parte das fotos que eu já tirei de Buenos Aires envolvem as flores da banquinha, porque as pessoas compram flores, né? Então, é interessante porque, de novo, a gente pensar o que é progresso, né? O que é modernidade, né? O que é a conveniência, o que bicho que a gente está virando. E, aliás, falando nisso, perdão, limpando a garganta novamente, falando nisso, eu vi um vídeo, aliás, vou tentar resgatar esse vídeo, eu acho que eu vou conseguir, acho que foi uma daquelas bobaginhas que a gente vê no Instagram,
mas era justamente o vídeo era o seguinte, devia ser um pesquisador que devia estar no meio da floresta na África, né, perto de uma família de gorilas, um cara com uma coragem extraordinária, porque um gorila é realmente um gorila, né, um tapão no bicho, é um tapão e você já era. Mas ele estava ali e sentadinho, e aí ele liga o celular, ele abre a câmera do celular, filmando ali os próprios pés, ele está sentado no chão com as pernas estendidas, porque vem um filhotinho de gorila interessadíssimo no tênis dele. O filhotinho vem, olha para o pé do cara, não entende nada, aperta assim, também não entende nada, sai batendo no peito, não entende nada. Aí eu fiquei pensando, que criatura curiosa que nós somos. Por isso que o gorila deve ter ficado desentendido. Porque, veja, tudo bem, você pensa em um Yanomami, você pensa um Masai, sei lá, o cara está vivendo na natureza usando o quê? Sei lá, um paninho, quando muito, né? Agora, nós, modernos, você imagina, você não sai de casa sem antes pôr cueca ou calcinha, né, sem pôr meia, sem pôr uma calça, sem pôr um tênis, e o tênis tem que ser o tênis, claro, sem você se proteger com uma capa. Cara, você vai colocando camadas e camadas e camadas simplesmente para você existir num mundo que deveria ser, sei lá, o seu útero, né? Deveria ser o seu berço. Não, mas a gente aparentemente é incapaz hoje. Imagina, se aquele cara tirar o tênis dele, ele não vai conseguir andar na floresta, ele vai estourar o pé dele em 5 minutos, vai levar uma picada, vai chutar uma pedra. Aí você fica, putz, que criatura que a gente está virando, que a gente é tão completamente dependente de tanta coisa. E aí você começa a pensar, estamos pensando aqui na nossa última mudança, já que a gente mudou de endereço, né? A gente agora, para você se sentir em casa, você precisa de dezenas e dezenas de caixas que uma transportadora vai trazer. Você vai precisar de uma cama, a cama vai precisar de colchão, o colchão vai precisar de lençol, vai precisar de um travesseiro, que vai precisar de fronha, você vai precisar de um banheiro, você vai precisar de toneladas de roupas e acessórios e cacarecos. E aí você fala, cara, veja que coisa curiosa. Um ser humano moderno, para existir, não é nem para ser feliz ou radiante, não, simplesmente para existir no mundo, ele precisa de tanta coisa que é muito que isso só reforça aquela noção desse descompasso, desse afastamento que a gente tem com a vida orgânica básica, né? Foi só uma pequena reflexão, a gente está falando aqui, obviamente, diante de uma perspectiva bastante privilegiada. Eu estou falando aqui de pessoas que realmente têm ainda, sei lá, coisas em torno de si, cada vez mais coisas, e tem gente que precisa ter 500 casas e 600 carros e 200 mil pares de sapatos, né? E aí senão o cara não vai ser feliz, né? Aí você fica pensando, puxa, que animal interessante. Se a gente multiplicar todas essas demandas por 8 bilhões de pessoas, se 8 bilhões de pessoas precisarem de tudo isso simplesmente para existir, né, para conseguir botar o pé no chão, para conseguir sair de casa de manhã, então realmente esse planeta não tem salvação nenhuma. E já que a gente está falando aqui de privilégios, né, que até uma certa consciência de, sei lá, classes e de desigualdades, mas um pequeno complemento que eu acho que eu esqueci de comentar, que eu acho que vale a pena trazer à tona. Eu estou ansioso para ouvir os novos capítulos da série do The Rest is History sobre o terror na Revolução Francesa. Né, que é terror de verdade. Morre gente para burro, né, a guilhotina se torna um espetáculo público, filas de gente cortando cabeça ali, como se o cara estivesse cortando pepinos. Pois bem, é uma coisa curiosa com relação à guilhotina, que, veja, a gente agora parece uma coisa absolutamente bárbara, mas na época foi considerada um avanço, e não só um avanço, um luxo. Veja por quê. Isso é uma questão interessante e que vale até a pena a gente falar de Cristo, porque Cristo foi crucificado. Eu lembro quando era criança que eu vi, meu Deus do céu, que coisa, por que fizeram isso com ele? Não, faziam isso com todo mundo. Se fez alguma besteira, crucificam você. A menos que, tanto é que quando o cara é crucificado tem mais outros ali, certo? Que ninguém fala muito a respeito dos caras, mas tem outros caras ali. Mas a questão interessante é que crucificação era coisa para pobre. Não, era para pobre, primeiro que é barato, né, você deixa o cara sofrendo ali, né, o sofrimento dele é exemplar, né, serve para as pessoas verem o que realmente acontece quando você contraria as normas, né, mas porque ricos, eles, quando eram, por alguma razão qualquer, condenados, eles eram decapitados. Então, decapitar, mesmo em Roma,
né, em várias civilizações, é uma coisa de rico, porque o cara não fica pagando mico ali, agonizando, esperneando, chorando, gritando. Não, é simples, cortou, o cara não perde ali a sua honra, a sua dignidade. É uma coisa digna você ser decapitado. Mas à medida que a civilização, entre aspas, avança, entre aspas de novo, não é, continua uma coisa parecida, né? Pobres são enforcados. Né? Em alguns países, né, um pouco com religiões um pouco difíceis de entender, as pessoas são apedrejadas. Também que coisa espetacular. Né? Mas aí o que acontece é que mesmo na França, se você fosse um aristocrata e tivesse sido condenado, seja lá por que for, né, você era decapitado. Então decapitar era coisa de rico, era chique ser decapitado. Né? Pobre morria enforcado, que não é um belo espetáculo, o cara se borra todo, Deus nos acuda. Né? Então quando o cara propõe a guilhotina como modo de execução, na verdade também tinha um aspecto aí quase de vingança, ou de ressentimento. Os ricos acharam que decapitação era só para eles, agora vamos estender a decapitação para todos. Vamos todos ser decepados. Isso sim é que é chique, né? Morrer com a cabeça caindo dentro de um cesto. Né? E também é uma questão de justiça social, agora vai ser uma pena igual para todos. Né? Então, só para ver que isso foi assumido racionalmente, fazia parte do discurso, né, o fato de que a guilhotina, antes reservada para uma classe dominante, uma classe privilegiada, agora estava acessível a todos. Que alegria! E morreu muita gente. Né, eu estou muito ansioso para ver o desdobramento disso, porque se tem uma coisa que é inevitável em qualquer utopia, e pode ser uma utopia de esquerda, ou várias, porque a esquerda nunca entra em acordo, né? Não tem, quando a gente fala esquerda parece que é uma coisa monolítica, não é, você bota 3 caras numa sala, vai sair briga de foice, porque cada um, em suma. Mas quando essas utopias, por exemplo, de natureza marxista, etc., né, toda utopia termina em distopia, termina em algum tipo de controle extraordinário do comportamento, em, sei lá o que, em matanças simplesmente colossais. Você teve isso, a China de Mao Tse-tung teve uma grande fome, você teve o Holodomor de Stalin. Stalin também provocou a morte de milhões e milhões de pessoas, talvez até mais do que do Hitler. Né? A utopia ariana do Hitler também terminou em, sei lá, 6, 7, 8 milhões de pessoas mortas, né, de maneira sistemática. Então veja que todas essas utopias, e a Revolução Francesa tinha uma questão bastante utópica, vamos criar uma nova sociedade ideal e racional do zero, né, o que ela acaba fazendo é um monstro que devora seus próprios filhos. Não é só que um pequeno comentário, porque é muito comum a gente às vezes se encantar com soluções que parecem ideais, que parecem utópicas, porque alguém achou que ele, né, misteriosamente descobriu sozinho qual é o jeito certo de viver. Né? E isso só fica aqui a minha dica, isso nunca termina necessariamente bem. Xi, agora a construção aqui ativou alguma máquina ruidosa, vai atrapalhar. Que bom que os nossos passarinhos não vão fugir, porque eles estão já congelados, literalmente, nessa gravação que eu trouxe. Mas já que a gente falou aqui de Buenos Aires, vamos falar também de Aires em geral. E evolução humana, sim, a espécie está evoluindo, mas não do jeito que você imagina, né? Se é que você se tornar um indivíduo consumista completamente envolto numa bolha de narrativas ensandecidas, é algum tipo de evolução. Mas não, vamos falar do Tibete, porque no Tibete pessoas vivem em condições que você fica de língua de fora. Né, você vai por alguma razão qualquer, sei lá, crise de meia-idade, sei lá, falta de terapia, você resolve escalar o Everest. Não sei por que alguém se propõe a fazer uma coisa dessa. Né, aí você tem que, de novo, se equipar que nem um louco, né, parece ser um astronauta, porque você não tem a menor condição de sobreviver no frio e naquela altitude louca. E aí você olha para o lado, o seu guia local está feliz e contente. Aí você fala, o que está acontecendo? Isso se chama darwinismo. Eu estou num artigo muito interessante aqui de cientistas avaliando como que os povos que moram no Tibete, eles foram se adaptando a uma condição de pressão atmosférica muito baixa, de uma atmosfera muito ralinha, com menos oxigênio disponível. E aí eles pegaram centenas de mulheres que só viveram lá para tentar entender de que maneira a anatomia, a biologia dos tibetanos foi se adaptando. E é muito interessante a evolução diante dos nossos olhos, a evolução em tempo real. Não é? O que acontece é que lá você teve modificações genéticas que fazem com que o seu sangue... Aí, vamos lá, agora para um pouquinho.
Bom, então você vai pensar, bom, se tem pouca oxigênio, então quem transporta o oxigênio é a hemoglobina, então já sei, o René vai falar que eles têm uma mutação, que a mulherada tem muito mais hemoglobina e assim consegue compensar a falta de oxigênio. Seria uma ideia, só que não, porque se você tem muita hemoglobina no sangue, o sangue fica mais espesso, isso vai dar mais trabalho para o coração, não é uma estratégia boa. O que a evolução acabou precipitando ali foi, a quantidade de hemoglobina não é acima da média, mas a hemoglobina desse pessoal é mais eficiente. É uma pequena mudança, elas conseguem absorver mais oxigênio. Evolução acontecendo diante dos nossos olhos. Eu achei essa história simplesmente sensacional. E agora, já que a gente está falando de Buenos Aires, vamos falar de Maus Aires, né, que é justamente Londres no século passado, no século XIX. Nossa, século passado é o século XX, desculpa, ficar velho tem disso. Mas voltando, Londres no século, Revolução Industrial, que beleza, quando começou toda essa porcariada, não é? Veja, então, o Monet, vamos pensar um pintor como o Monet, você já deve ter ido a Paris, você deve ter vindo aí, visto aquela pintura das ninféias, coisa espetacular. Quem sabe você foi até Giverny, que é onde ficava a casa do Monet, você é encantado por aquelas pinceladas, né, impressionistas, meio vagas. O que é muito interessante, que Monet foi uma época para Londres e pirou o cabeção, porque ele arrumou ali um hotel com uma varanda e ele conseguia ver ali o rio Tâmisa. E aí, o que ele estava vendo era completamente novo. Por quê? Porque o ar de Londres era uma porcaria. Né? Não basta ser um país chuvoso, uma cidade chuvosa, não basta ter névoa, você tinha muita fumaça do carvão. As pessoas aqueciam suas casas com carvão, as indústrias usavam carvão, tudo usava carvão. Então, a atmosfera em Londres era uma sopa tóxica, não é? E só que do ponto de vista artístico, aquilo para o cara era uma coisa completamente inédita, porque você tem uma atmosfera que tem luz própria. A atmosfera devia ser transparente. Se você está em Buenos Aires num dia bom, né, o ar é limpo, você vê aviões no céu lá em cima. Mesmo em Londres, hoje em dia, a gente teve recentemente lá, eu tirei uma foto, quando eu percebi na foto dava para ver 3 aviões no céu. Aqui em São Paulo, acho que você ia conseguir. Mas na Londres antiga, o céu era um caldo, né? E aí ele ficou pasmo, falou, nossa, esse é um tipo de luz porque isso difunde a luz, né? Isso faz com que as sombras fiquem imprecisas, as sombras quase desaparecem, porque é um tipo de fog, smog, seja o que for. E aí ele pintou dezenas, quase acho que 100 quadros, fascinado com essa luz de Londres. Então, quando você, da próxima vez que você vê um quadro do Monet, mostrando, sei lá, o crepúsculo no Tâmisa, mostrando a ponte de Londres, aquela coisa meio vaga, meio flu, meio impressionista, não é tão impressionista assim, aquilo é bastante realista. Ele estava retratando ali a desgraça que a gente estava fazendo com o ar que a gente respira, né? O ar que no Tibete pode ser mais ralinho, que não tem importância, porque a evolução é um espetáculo, né? Um ar que pode ser mais perfumado em Buenos Aires e você pode, né, respirar com um sorriso, né? Ou pode ser, de repente, o ar aqui em São Paulo, não sei se você recentemente deu uma olhada de como anda o filtro do seu ar-condicionado, eu recomendo passar uma aguinha, né, e prepare-se para um susto, porque aí você vai ter uma noção, né, ao longo do tempo, do que é o seu dia a dia condensado ali em partículas de fuligem que causam uma péssima impressão na hora que você lava. Bom, pois bem, só mais um episódio aqui que é praticamente uma câmara de eco, são ressonâncias de impressões de uma viagem bastante prosaica, bastante despretensiosa, né, onde um dos grandes momentos foi justamente sentar debaixo de uma árvore e namorar. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, ocupem suas cidades, descubram suas praças, eu prometo que eu vou descobrir melhor a Praça Buenos Aires aqui do lado. Cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.